Olá, gente, tudo bem? Tranquilo? Então vamos vendo nossa aulinha de ótica, tá bom? Então a gente vai vendo ali, hoje a gente começa a ver algumas equações da ótica, tá bom? Então para ver as equações da ótica, a gente tem que refletir sobre algumas aplicações da ótica, algumas coisas que a gente tem de ótica, que a gente precisa saber para o conhecimento de ótica, tá bom? Então primeiro conhecimento, a gente vai ver a questão da distância pela velocidade da luz. Você já deve ter ouvido falar sobre a velocidade da luz. Então, o que é a velocidade da luz? Ela é medida no vácuo, ela é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou seja, ela é muito alta. É 3 com 8 zerinhos, tá bom? Então, ó, se fosse 3 era 1000, se fosse mais 3 zerinhos, 6 zerinhos era 1 milhão, então é 8 zerinhos. Ela tem mais 2, então é 300 milhões de metros por segundo que a luz caminha. Então nada caminha mais rápido que a velocidade da luz, segundo os estudos da quântica de Einstein, né? Então essa é a velocidade da luz. Então vamos supor que eu tenha uma determinada luz lá que chegou, né? Então vamos supor, por um exemplo, o Sol. O Sol, teoricamente, a velocidade da luz demora para chegar até nós, deixa eu encontrar exatamente, 11 minutos. Exatamente, vamos ver. Quanto tempo a luz do Sol demora para atingir a Terra? Se a internet ajudar, vamos lá. Oito minutos, aproximadamente um pouquinho mais de minutos. Então o tempo que ele leva é 8 minutos. Então vamos supor que leva 8 minutos e 19 segundos ali. Então eu quero saber qual a distância do Sol até a Terra. Você leva 8 minutos para chegar à Terra. 8 minutos e alguns segundos. Então eu estou trabalhando imprecisamente aqui, tá bom? A velocidade da luz também é aproximadamente 3 vezes 10 oitava. 2,99, tá bom? Então, a distância vai ser o quê? A velocidade da luz vezes o tempo. Então, a velocidade da luz é o chamado c, velocidade da luz. E o t é o tempo, tá bom? T é tempo. Como aqui eu estou trabalhando em segundo, aqui também tem que ser em segundos. Tá bom? Agora, a gente pega distância igual velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava. E o tempo é 8 minutos, mas eu quero em segundos. Então, vou ter que fazer vezes 60. 8 vezes 60, 480 segundos. Então, vai demorar 480 segundos para chegar até a gente partindo do Sol. Então, 480, 3 vezes 10 a oitava. Então, a gente faz a continha lá. Vou pegar 3 vezes 480. Vai dar 1440 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá bom? Como tá 10 a oitava metros por segundo, a gente pode andar vírgula até o primeiro número. Então poderia ser assim, ó. 1,44 vezes 10. Andando a vírgula até a primeiro número que aparece. Já vai dar quantas casas, ó? 1, 2, 3 casas. Então, 8 mais 3 casas que ele andou, 11. 11. Às vezes aparece nos exercícios luzes que partiram de estrelas muito distantes, né? Então isso demora muito tempo para chegar até a gente, né? Então algumas, teoricamente, em anos-luz,
vão demorar mais de um ano, em anos-luz, muitos anos, em anos-luz. Então, às vezes, por exemplo, os astrônomos fazem uma descoberta que teve lá uma explosão de uma supernova que gerou muita energia no espaço, que eles perceberam hoje. Daí eles fazem a estimativa. Olha, sabendo que essa estrela ela está aproximadamente a tal lugar, quanto tempo demorou para chegar até nós? Quanto é as fotografias do universo? Então, quanto tempo demorou até chegar até nós? Então, aquelas estrelas, algumas delas morreram, outras nasceram e a luz caminhou e não conseguiu ter a velocidade suficiente para a gente ter uma visão real do universo. Não tem como ter uma visão real do universo naquele momento. Então, o que você faz? Uma estimativa. E pela velocidade da luz, é para a gente saber a distância entre constelações, entre galáxias, aproximadamente. Porque, como eu disse, por estimativa, é porque a luz caminha muito rápido, mas perante o tamanho enorme do universo, não tem como determinar isso daí com precisão. Então, esse é um estudo dentro do estudo de ótica, tá bom? Tranquilo? Uma outra coisa que é interessante nós entendermos é a questão da visibilidade. Frequência do visível. Então, nós já discutimos, mas vamos rediscutir sobre a questão da visibilidade. Então, o homem enxerga, teoricamente, em comprimentos de onda. Na verdade, o enxergar é tudo energia. Então, o teu corpo detecta isso aqui como cor vermelha. Mas, na verdade, ele é energia que o teu olho, que o teu cérebro, entende como luz vermelha. Na verdade, tudo é energia. Não existem cores, tá? Então, o homem consegue enxergar de 330 a 340 nanômetros, que é o violeta, o azul, até 760 nanômetros, que é o vermelho. Aqui neste meio tempo, a gente tem a região do visível. Essa região do visível para o ser humano. Abaixo de 330 é chamado UV. Ou seja, ultravioleta. Acima dos 760 é o IR, infrared, né? Infravermelho. Então vocês devem ter visto, por exemplo, em filmes, onde que eles vendem lá um óculos de UV, um óculos de infravermelho, que vai enxergar cores quentes, por um exemplo. Porque daí todos os corpos tendem a emitir radiação a partir de uma certa temperatura. Então você consegue enxergar os corpos mais quentes, você consegue enxergar. Então corpos vivos, de natureza viva, por exemplo, eles têm uma temperatura, né? Você consegue diferenciar mais claramente, mais vermelho no infravermelho quando você tem algo orgânico, vivo, tá bom? Tranquilo? Então, agora a gente vai ver o seguinte. Se isto é energia, como transcrever essa frequência, esse comprimento de onda, é uma frequência visível, frequência que é a frequência visual que nós temos, como vai transformar isso em energia? Então a gente aprende, de acordo com os conceitos da física quântica também, que energia é uma medida da constante de Planck vezes a frequência. E a gente sabe que a velocidade da luz, ela é, na verdade, tem a equação Deus vê tudo. Não sei se vocês lembram. Distância igual a velocidade vezes o tempo. Então o que é a distância? Ela é chamada comprimento de onda, quando eu tenho uma frequência. O que é a velocidade? É a velocidade da luz. Eu tenho tempo. Tá bom? Você sabe também que é o seguinte, que tem a equação fundamental de onda, onde eu tenho que comprimento de onda, frequência
é determinada também pela equação fundamental de ondas, que é vem lamber ferida. Velocidade igual a lambda vezes o tempo. Tá bom? Então, quando você vai estudar as equações da constante Planck, você tem que determinar pelo comprimento de onda, achar qual a frequência que nós temos ali. Tá bom? Então, tem como achar tranquilamente aqui a frequência. Então, a gente vai fazer as equações do comprimento de onda. Vou pegar uma luz aqui que a gente saiba. Pegar qual cor que vocês querem aí. Vermelho, verde, vermelho já tá ali, né? Não tem graça. Vamos pegar então aqui. Vamos lá então. A gente vai ver. Vou colocar aqui luz verde. Comprimento de onda. Sempre confundo o verde com o amarelo. Qual é 400, 500? Que tem uma frequência, ó. Que tem o verde entre 526 e 606. Então vou colocar a frequência. O comprimento de onda vai ser entre 490 e 570. Vou colocar 500. 500 nanômetros. Tá? 500 nanômetros. Então, aqui o T, só para lembrar, o T é igual a 1 sobre F, tá? Por isso que eu coloquei o F aqui, ó, tudo bem? E daí a gente vai achar pela frequência, vamos lá. O C é a velocidade da luz, então ele vale sempre 3 vezes 10 à oitava, tá? O comprimento de onda que eu falei para vocês, da luz verde, era quanto? 500. Então, 500 nanômetros, ele tá aqui, né, ó. 760 vai estar aqui no 500. A luz verde. Vezes 10 elevado a menos 9. Nano é menos 9. Não se esqueça. Nano é 10 a menos 9. E 10 a oitava é a velocidade da luz. A constante velocidade da luz. Você imagina que a luz está caminhando com a velocidade da luz. Tá? Você imagina essa experiência onde tenha somente vácuo. Está multiplicando, passa dividindo. 3 vezes 10 a oitava. Dividido por 500 vezes 10 a menos 9. É igual a F. F igual, fazendo a continha, vou colocar direto, ó. 3 expoente 8 dividido por 500 expoente menos 9. 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Tá? Daí a gente joga na equação aqui. O H é a chamada constante de Planck. Ela vale sempre 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Tá? É constante de Planck para determinar a questão da energia. O F é a frequência, 6 vezes 10 a 14. Agora a gente apela de novo para a calculadora. 6 vezes 10 a 14 vezes 6,6 expoente menos 34 vai dar uma energia baixa. Vai dar 3,96 vezes 10 a menos 19 Joule. Então, só para vocês entenderem a equação. Essa equação aqui, ó. Eu usei essa equaçãozinha aqui, ó, né? Velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E daí eu coloquei a equação aqui para determinar a questão da frequência. Daí eu achei a frequência, eu voltei aqui na equação da constante de Planck, eu achei pela constante de Planck qual é a energia, tá bom? Então aqui a gente viu a questão da energia. Dá para fazer na mãozinha? Dá. Você faz, ó. Quando eu tenho, ó, 8 mais 9, vai dar 17, né? Vai mudar o sinal do de baixo. Lembre lá que subtração de base 10 somos os expoentes. Então 8 mais 9 vai dar 17. Só que 3 dividido por 500 vai dar 0,06.
É por isso que daí descontou os zerinhos ali, né? Então dá para fazer tudo na mãozinha também, sem problema nenhum. Uma outra aplicação, a última que nós vamos ver nessa aula de ótica, é a questão da sombra para entender a altura de um determinado objeto que a gente quer determinar, tá bom? Então o estudo da sombra. Aqui a gente vai fazer uma questão de proporção, tá bom? Vamos supor lá, ó, a gente tem uma plaquinha que está lá numa determinada rua. E a gente tem uma árvore. Grande árvore. A plaquinha lá, ela tem uma sombra em determinada hora do dia, tá bom? A árvore também vai ter uma sombra referente a ela em determinada hora do dia. Vamos supor aqui que a placa, ela tem 2 metros de altura. Eu não sei a altura da árvore, mas eu sei que a sombra dessa plaquinha, ela tem 50 centímetros, tá bom? E ali a sombra da árvore, ela é de 4 metros. 3 metros. Tá bom? Eu quero saber qual a altura dessa árvore. Então a gente faz por proporção. O pessoal chama de regra de 3 de vez em quando. É assim, ó. A altura real está para a altura da sombra da placa, bem como a altura real da árvore está para a sombra da árvore. Então a altura real da placa está para a sombra da placa, que é equivalente à altura da árvore pela sua sombra, que é proporcionada pelo Sol. Então imagina o Sol lá, né? Então o Sol está radiando, e à medida que ele proporciona uma radiação, ele vai proporcionar essa sombra. Essa experiência, para dar certo, ela tem que ser feita na mesma hora do dia. Mas tem várias experiências que você encontra com sombra. Por exemplo, o relógio do Sol, né, que vai percorrendo, vai descrevendo exatamente as horas do dia em determinados períodos do ano, exatamente com os pontos, como se fossem ponteiros do relógio. Mas claro, o Sol vai caminhando à medida que vai evoluindo, os equinócios, os solstícios, e daí você tem que ver exatamente no mesmo período do ano que vem, né? E isso, claro, à medida que você for passando os anos, ele vai oscilando um pouco também, porque não se esqueça que o Sol está em constante movimento em relação à Terra, né? Então isso não é 100% eficaz para o resto da existência da natureza, né? Então, quando esses primeiros cientistas fizeram o estudo astronômico sobre quando surgisse um determinado asteroide vai passar próximo da Terra, era impressionante como alguns astrônomos conseguiram fazer, sem serem chamados de astrônomos, cientistas antigos, eles conseguiram fazer projeção para a atual conjuntura com uma precisão muito grande. Alguns deles conseguiram, tá? Então hoje em dia você tem várias máquinas que fazem esses cálculos. Eles fizeram há muito tempo atrás uma proporção, fizeram uma relação para conseguir descobrir exatamente quanto tempo demorava de movimento para voltar, por exemplo, um determinado asteroide a passar próximo do nosso planeta. Aqui então a gente resolvendo o exercício. A altura real da placa, 2. Pela sua sombra, 50 centímetros. Que é igual a x sobre 3. Temos um pequeno grande problema aqui. Aqui está em centímetro, aqui está em metro. Não pode, porque as alturas têm que estar na mesma unidade, tá? Então aqui se está em centímetro, eu vou transformar também em metro. Então aqui vai ser dividido por 100, 0,5 metros. Uma dica aí, trabalhem todos em centímetros, todos em metros, para não ter confusão, tá? Quem é mais safo,
faz o seguinte, se aqui tiver em centímetro, aqui também tem que ser em centímetro, aqui em metro, aqui em metro. Se aqui tiver em metro, aqui vai sair em metro. Então dá para você trabalhar essa relação também. As unidades têm que ser comuns, as unidades do tamanho real com as unidades da sombra. Ou as unidades do tamanho do objeto que você tem, os valores com o objeto que você quer encontrar também poderiam também se cancelar uma com a outra. Aqui, vou fazer multiplicação cruzada. Vai ficar x vezes 0,5, que é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, x vezes 0,5 é igual a 6. O 0,5 passa dividindo. 6 dividido por 0,5. X é igual a 12 metros. Acabou. Só isso? Só isso. Fechou. É isso. Tranquilo? Bem, gente. Então aqui a gente encerra a aulinha de ótica. Então a gente viu sobre a questão da velocidade da luz. A gente viu sobre a frequência visível e como determinar a energia dependendo da radiação emitida por uma determinada cor. E a gente viu a questão do estudo da sombra e a aplicação dela para achar a altura de objetos também, tá bom? Teria como fazer também aqui outros estudos de sombra, de fenômenos ópticos, para descobrir outras propriedades interessantes dentro do estudo da sombra. Então, por exemplo, você pode colocar uma angulação ali determinada, você pode fazer um teorema que é interessante. Ó. Tem como achar, por exemplo, a inclinação, aqui achar a altura. Só chama de tangente, né? Pelo ângulo a gente acha a altura também. Isso também depende da tua visibilidade. Tem vários experimentos que vão refletir a isso. Então você constrói um objeto que você acha exatamente a inclinação, você coloca na frente de um prédio. Daí você mede a tua distância até o prédio. Né? E daí você pega e daí você determina exatamente quanto que é o ângulo. Daí pelo ângulo e pela distância até o objeto, você acha esta altura pela sua tangente, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então dá para trabalhar trigonometria interessante aí dentro da ótica, tá bom? Abraço, gente. Tudo de bom. Saúde.